Olá, paz de Cristo para todos vocês. Eu estou fazendo este pequeno vídeo acerca dos dons espirituais. É bem sabido entre nós os cristãos de que Deus distribuiu dons espirituais para a sua igreja, para que a sua igreja receba a edificação. Mas agora, um dos dons que mais tem impressionado até em nossos dias é o dom de profecia. E o que eu tenho constatado? É que esse dom de profecia é um dom fantástico, é um dom fenomenal. Razão pela qual muitos, por meio deste dom, têm se envaidecido. Se envaidecem porque profetizam. Outros, por não terem esses dons, ficam com ciúme. Porque eles vejam que os outros edificam, que os outros profetizam, têm profetizado, mas ele não. Só para dizer que esse assunto não é de hoje. Se a gente dá uma olhada lá em Números, capítulo 11, quando Deus havia instituído profetas para auxiliarem Moisés em conduzir o povo à verdade, a gente vê que Josué, quando viu que aqueles homens profetizavam, Josué veio a Moisés pedindo para que Moisés os proibisse de profetizarem. Mas no versículo 29 de Números, capítulo 11, eu gostei o que Moisés disse. Moisés disse: porventura tem ciúme de mim, Josué? Ai, quem dera que todo o povo profetizasse e recebessem o Espírito de Deus. Está vendo? Então esse dom de profecia é um dom fantástico, fenomenal. Uns se envaidecem por terem esse dom. Outros se entristecem, ficam com ciúme por não possuírem tal dom de profecia. Mas eu quero deixar bem claro, segundo a autoridade da palavra de Deus, que os dons espirituais é o Espírito Santo quem concede na igreja como lhe apraz. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está lá bem explícito que o Espírito distribui os dons a cada um individualmente como lhe apraz. Então, significa que ninguém deve inventar ou reinventar algum dom espiritual, porque é o Espírito Santo quem distribui tal dom. Mas agora, já que o dom de profecia é um dom fantástico, fenomenal, e é claro que tinha que ser mesmo, porque a igreja de Jesus precisa muito deste dom para sermos edificados, exortados e consolados, é um dos dons que mais tem sido deturpado no meio da igreja. O dom de profecia é um dom que mais tem sido deturpado no meio da igreja. É claro que o dom de profecia é um dom bastante querido, porque o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, é só você depois dar lá uma olhada, que o apóstolo Paulo fala da supremacia do dom de profecia sobre o dom de língua. Mas Paulo, sabendo da pretensão, do envaidecimento por meio deste dom, Paulo já começa no capítulo 14, versículo 1, já começa exortando a seguirmos o amor. A seguirmos o amor. Ele diz que segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Não é errado seguir outros dons, procurar com zelo outros dons espirituais, principalmente que a gente profetiza, mas tendo em conta o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo é fundamental para nos autodisciplinar, a fim de não nos envaidecer à medida que a gente vai exercendo os dons espirituais, principalmente que é o dom de profecia. Mas eu quero deixar aqui bem claro, razão pela qual estou fazendo essa pequena live, que o profetizar não é adivinhar a vida das pessoas. Eu tenho verificado muito a deturpação desse dom de profecia. As pessoas
adivinham a vida dos outros, alegando que estão a profetizar. Está errado. Isso é pecado, não é bíblico. A Bíblia nos ensina quais são os efeitos dos dons espirituais, principalmente o efeito do dom de profecia. Profetizar está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Se você dar lá uma olhada, vai entender mais ou menos. Aqui Paulo não define o que é o dom de profecia, não. Mas ele deixa bem claro quais são os efeitos que o dom de profecia pode gerar na vida da igreja, na vida dos irmãos. Ele diz que, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, meu irmão, deixa dessa baboseira, tá? De você começar a dever a vida das pessoas. Olha, o Senhor me revelou que a tua vida está assim, assado, cozido, grelhado. Ou Deus me revelou de que te meteram uma coisa no ventre. Ou Deus me revelou que há muito você tem chorado, mas o teu consolo virá. Isso é profetagem, não é profecia. Profetizar é você transmitir a palavra de Deus nos outros, de maneira correta, bíblica, espiritual, a fim de que os outros sejam o quê? Edificados, exortados e consolados. Você não precisa trazer algo esplêndido para tentar impressionar os irmãos. Certo, irmão? Então, o meu conselho é, estude mais as Escrituras, busque mais a palavra de Deus na Bíblia, e reúnem todos os recursos necessários para sustentabilizar os vossos estudos e conhecimento, a fim de a gente saber transmitir a palavra de Deus nos outros de maneira eficaz para evitarmos conflito na irmandade, conflitos na igreja. Certo, meu irmão? Então, você que alega ser profeta, por favor, seja profeta de verdade. Para de começar a trazer profetagem no céu da igreja. Edifica os irmãos, exorta e consola os irmãos, sem precisar necessariamente revelar a vida dos outros. Amém? Que Deus abençoe.